Mano, esse anime é incrivelmente bom. Cara, faz tempo que eu não vejo um romance de ficção científica tão bom assim. Esse anime se passa na cidade murada de Colo, um local distópico onde o passado, presente e futuro convergem entre as emoções escondidas e as vidas extraordinárias dos homens e mulheres que trabalham naquele lugar. Uma história de romance começa para Reiko Kujirai, um romance que parece tão familiar quanto a própria Colon. O anime começa com a linda garota acordando para mais um dia de trabalho. Como de costume, ela acorda, lava o rosto e prepara seu café da manhã. Uma fatia de melancia bem docinha. Essa é uma pequena cidade murada. Todo mundo se conhece. As pessoas são simpáticas e bem civilizadas. E os boatos facilmente se espalham. Parece que uma empresa está sendo responsável por construir aquele objeto estranho no céu da cidade. Uma terra artificial. O nome dado foi Generic Terra. Kujirai é nossa protagonista. Ela trabalha em uma imobiliária. Hoje ela acabou chegando tarde, coisa que normalmente não acontece. O chefe manda que ela bata logo o ponto, antes que acabe se atrasando, semelhante a algumas pessoas. Mas antes dela bater, essa pessoa acabou roubando a frente e fazendo ela se atrasar. Tempo depois, ele entregou a nova listagem de imóveis pro Senhor Kudo. Ele agradece, mas ela tava chateada. A coitada fala que não conseguiu passar o ponto no horário certo e ficou marcada como atrasada. Ela pensa que furar fila é uma infantilidade. Ele fala que já entendeu e vai pagar o almoço pra ela. Isso animou o dia dela. O patrão fala que Colon 2 não é um lugar agradável para se viver. Ainda assim, o número de moradores daquele lugar não diminui nada. No horário de almoço, a Kujirai foi até um lugar novo que recentemente foi inaugurado. Ela havia visto em um panfleto e ficou com vontade de dar uma olhada. Mas o Kudo-san ignorou sua vontade e levou ela para um restaurante de esquina. Com certeza ela não ficou feliz com isso. Ela queria comer naquele outro restaurante. Ele a chama de idiota e pergunta se esse bolinho recheado de caldo dourado não estava perfeito. Ela ia experimentar, mas a lente do seu óculos parece estar desfocada. Ele pergunta se não é porque sua visão havia piorado. Ele também ficou pistola quando vê ela usando um colírio da farmacêutica Rebino. Depois que o filho deles assumiu a empresa, ele não consegue mais confiar nos produtos daquele lugar. Parece que esse novo diretor é um cara muito suspeito. E já que ela tá querendo aliviar seus olhos, é só fazer uma massagem em alguns pontos de pressão. Ele até se oferece pra fazer, mas ela recusa. Com certeza ele vai usar muita força bruta. E afinal ela não quer acabar virando gorila igual a ele. Irritado, ele pergunta se ela não se sente mal quando insulta ele. Mas a briga logo cessou quando a dona do estabelecimento trouxe um prato de espinafre refogado. Enquanto eles almoçavam, Kujirai perguntou sobre o quarto 205, na Torre Sainjong. Já fazem 6 meses e não tem inquilino pra aquele lugar. Ele fala que o motivo é por conta do sol que bate forte naquele lugar e não tem ar-condicionado. Basicamente, aquele lugar é um inferno em forma de quarto. Além do interior da casa tá caindo aos pedaços. Poderia ficar melhor se as paredes fossem pintadas. A Kujirai pergunta se havia sido o Kudo-san o responsável por ter consertado a porta do apartamento na rua. Ele fala que sim, mas tudo nessa cidade é velho. Os proprietários iriam acabar infelizes se o cara da manutenção fosse chamado pra resolver tudo. Mas ele quer que os inquilinos se sintam confortáveis. Depois do almoço, eles ainda tinham tempo livre. E a Kujirai convidou ele pra tomar um chá ou algo do tipo. Pô, mas ele perguntou se ela não deveria ter ido até um oftalmologista. Afinal de contas, é perigoso ficar andando com um óculos de grau incorreto. Mas logo chama ela de boba e sai correndo pelo beco escuro. Bom, ela foi até o oftalmologista. E pasmem, aconteceu um milagre. A visão dela estava perfeita. Ela fez um check-up em cada um dos seus olhos e estava normal. O patrão fala que isso é algo incrível. Além dela ficar muito linda sem os óculos. O Kudo-san fala que prefere ela usando óculos. No final da tarde, eles estavam no terraço do prédio, queimando alguns documentos. Olhando pro céu, o Senhor Kudo fala que é um pecado construir algo assim. A Kujirai pergunta se ele é contra a construção da Torre Generic Terra. Obviamente ele é. Essa gente tá usando dinheiro dos impostos para criar uma falsa terra. Enquanto a Kujirai só consegue pensar em quanto tempo aquele restaurante vai se manter aberto. Ela ao menos gostaria de experimentar o almoço. Mas por algum motivo as lojas fecham muito rápido nesse lugar. Koala é considerado um lugar nostálgico. Postes e luzes piscando. Becos mofados. Vizinhos barulhentos. Kudo pergunta se isso não faz ela sentir algum tipo de nostalgia. Ah, mas esse deve ser o mesmo sentimento de se apaixonar. O mesmo acontece com os moradores. Todo mundo se apaixonou por essa cidade. E por isso que a cidade não deve mudar. E não pode mudar. Eles não precisam de nada novo nesse lugar. Mas a Kujirai não sente essa tal nostalgia. Mas às vezes ela sente isso quando tá com Kudo-san. O vento sopra e ela se dá conta da sua declaração. Ela tenta desfazer o mal-entendido, mas seus olhos acabam se cruzando. Um sentimento profundo estava no ar, mas foi completamente quebrado com Kudo-san falando que ela tava com um pé de galinha no olho. Dia seguinte, a coitada foi trabalhar usando óculos. O Kudo-san percebeu que ela tava sem lentes. Ela mente falando que não havia conseguido se acostumar sem eles, quando na verdade ela só tava tentando esconder seus pés de galinha. Ele fala que é uma batalha perdida, ela já tá com 33 anos nas costas. A Kujirai percebeu seus pulsos sujos. Bom, ele fala que é porque tem o hábito de estar sempre tocando nos número 8. Quando se anda pelos becos da rua de Colon, se vê muitos números nas paredes. E ele simplesmente não consegue não tocá-los. Vocês estão notando as coisas suspeitas que tá rolando nessa cidade. Bom, a noite caiu e eles ainda estavam trabalhando. A Kujirai disse que queria ficar um pouco mais, mas o Kudo-san manda ela adiantar o passo porque eles vão sair pra jantar. Todavia, ela não sabia pra onde esse maluco tava levando
com ela. Afinal, o lugar de sempre ficava em outra direção. Mas ela acabou ficando surpresa com aquele lugar que ela nunca havia visto. Um beco cheio de barraca de comida gostosa, onde eles comeram até não aguentar mais. Mas a noite ainda não havia terminado. A última parada era na casa do chá. O Kudo já era bastante conhecido pelo dono do estabelecimento. O Kirishima abandonou a Yakuza e virou dono de bar. O lugar era bonito, havia até um aquário gigante dentro do estabelecimento. Eles pediram café gelado e, como cortesia da casa, foram dadas algumas fatias de melancia. Surpreendentemente, a fruta favorita da Kujirai. O Kudo-san pergunta se ela não havia dito que não conseguia comer mais nada. Só que ela não tá comendo. Afinal, melancia é basicamente água. O Kudo-san riu e ela acabou sentindo uma certa nostalgia. Ela fala que é gostoso fumar depois de comer uma melancia. E ele fica surpreso porque lembrou de outra pessoa que havia lhe dito essa mesma coisa. Só que a Kujirai nunca havia ouvido alguém falar algo parecido. O Kudo-san diz que gosta de pequenas peculiaridades como essa. Depois eles vão embora. A Kujirai agradece pela melancia docinha. E o Kirishima diz ter ficado feliz em ver a namorada do Senhor Kudo, deixando a coitada sem jeito. Olhando pro céu, uma música melancólica e inquieta começa a tocar de fundo. Confesso que isso me deixou inquieto. O Kudo-san presenteia ela com um peixinho dourado. Mano, dia seguinte tava o calor dos infernos. O verão do Japão é agoniante. A Kujirai tava pintando aquele apartamento que ninguém queria alugar. As notícias falavam pra tomar cuidado com lugares fechados. A Kujirai já tava às 11 e o rosto dela tava vermelho. Que é isso? Essa mulher é uma gata. Horas depois, ela já havia bebido 10 litros de água e terminado 95% do quarto. Mas ainda faltava uma parede. Mas ela acabou perdendo a força do corpo. Antes de cair no chão, ela foi segurada pelo Senhor Kudo numa cena bem caliente. Causalzão da porra. Ele lhe entregou um chá gelado e começou a pintar a parede restante. Cara, Kujirai simplesmente soltou essa predada. Estou apaixonada por esse homem. Dia seguinte, no trabalho, ela viu o Kudo-san dormindo no serviço. Ela tentou acordá-lo imitando o chefe, mas cara, isso simplesmente me pegou desprevenido. O Kudo-san puxou ela pelo rosto e encaixou um beijão de língua. A princípio ela gostou, né, e foi dentro. Mas depois ela tentou se soltar porque já estava sufocada. O Kudo-san acordou e jogou ela para trás. Coitada, ficou sem ar. Ele se levantou e pediu desculpas. Ele achou que fosse outra pessoa. Cara, ela gostou muito desse beijo. Bom, mas depois o clima ficou pesado no trabalho. Dessa vez ela acabou saindo primeiro. Alguns papéis acabaram caindo da mesa. Ela se pergunta do porquê ele é tão bagunceiro. Enquanto arrumava aquela bagunça, ele viu uma foto na gaveta. Ela queria ver que a mulher naquela foto é a mesma que ele estava pensando, puxando pelos cabelos e dando aquele beijo saboroso. Aquela com as mesmas peculiaridades que a Kujirai. Cara, ela ficou surpresa. E depois disso, a expressão dela mudou completamente. Ela parece ter ficado deprimida. Então decidiu tomar um chá naquele mesmo estabelecimento. Mano, a garota na foto era a própria Kujirai. O Kirishima foi o cara que tirou aquela foto pra comemorar o noivado dela com o Senhor Kudo. Mano, mas ela não se lembra disso. Cara, alguma coisa muito estranha está acontecendo nesse lugar. Véi, que anime sensacional, cara. Pra mim o melhor até agora. Mas fala pra mim o que vocês acharam dele. Deixa aí tua opinião nos comentários. Vamos debater sobre isso. E até o próximo vídeo. O episódio 2 começa de onde o anterior havia finalizado. A Kujirai pensativa sobre aquela foto que o Kirishima havia tirado do dia do seu casamento. Enquanto andava, ela recebeu uma ligação da Xiaorei. Ela ligou para fazer uma reclamação. Parece que uma vizinha estava trocando tiro dentro do quarto ou estava numa guerra, porque o barulho que ela estava fazendo não era normal. A Kujirai fala que vai dar uma olhada. Chegando lá, ela se deparou com um barulho escandaloso. Ela tocou a campainha e do nada a porta se abriu. A Kujirai tomou um susto porque de dentro saiu um monte de pelúcia. E do meio da pelúcia saiu um braço de uma loura muito linda. Ela pede desculpas, mas ainda não havia finalizado o pedido. Ela se pergunta se era pra hoje. Pô, mas ela não reconheceu a Kujirai. Depois elas entraram pra tomar um chá de camomila. A mocinha pede desculpa pela bagunça, mas ainda precisa terminar 50 dessas pelúcias. Ela percebeu que a Kujirai estava meio distante. Até ofereceu um analgésico para dor de cabeça. A Kujirai fala que não deveria falar sobre isso com uma pessoa que ela acabou de conhecer, mas ela mostrou a foto. A loura pergunta se é o namorado dela e se por acaso ele deu gaia nela. Pô, mas a Kujirai fala que aquela mulher na foto não era ela, ao mesmo tempo que era ela. Mas eles não têm esse tipo de relação. Na verdade, para começo de conversa, eles nunca tiraram essa foto. Além do fato da Kujirai não ter memórias. Não apenas do dia que eles tiraram essa foto. Ela não se lembra de nada sobre o seu passado, muito menos da sua antiga eu. Ela nunca havia percebido isso. Na verdade, ela nunca havia pensado sobre isso. O Kudo-san também nunca havia dito nada sobre aquilo. A loura fala que então essa mulher na foto não é a Kujirai. Afinal, a própria disse desde o começo que aquela mulher na foto não era ela. Existem outras pessoas que também não têm um passado. A loura é uma delas. Tá vendo esse corpinho de modelo? Dos pés à cabeça é tudo plástica. Abandonou seu passado
e se transformou nessa delícia. Se alguém falar sobre seu passado, ela simplesmente nega. Afinal de contas, é ela quem decide se ela é ou não é aquilo que já foi no passado. Essas tortinhas de ovo foi a primeira coisa que ela comeu depois de fazer suas plásticas. Basicamente, um bolo de aniversário para sua nova eu. Ela fala que se sente feliz em dividir essa tortinha no dia de hoje com a Kujirai. A mesma comeu e achou aquilo delicioso. Enquanto isso, o Kudo-san estava sentindo falta da foto que a Kujirai havia pegado. No passado, ele começou a trabalhar em Colón depois de ser transferido da filial do Japão. Sua colega de trabalho era a Kujirai, com seus 32 anos nas costas. Vale mencionar que a voz dela é completamente diferente da Kujirai atual. Realmente, elas parecem duas pessoas completamente diferentes. Logo, eles ficaram amigos. A Reiko, vou chamar ela assim. A Reiko fala que Kudo Hajime é um ótimo nome. Assim como o número 8 também é um ótimo número nessa cidade, já que a pronúncia dele soa como Fate em português, fique rico. Ela não era apenas bonita e inteligente, também conseguia ganhar dos velhos que ficavam jogando dominó na praça. Pode-se dizer que jogar mahjong bem é um dos truques para ter sucesso nessa cidade. Assim, ela pode lidar com a ansiedade dos moradores. Ela pergunta se o Kudo-san se lembra dos atalhos imprevisíveis, porque sempre que ele for jantar com ela tem que ser nesse mesmo restaurante. Ela até pergunta se ele não sente uma certa justiça vindo desse Gonzon, brilhando nesse caldo dourado. Agora quem tá sentindo uma certa nostalgia sou eu. Tempo depois, eles estavam tomando suco de melancia no topo da imobiliária. Ela pergunta se tem algum problema, mas ele fala que não. Na verdade, ele pergunta se ela não tem mais algum truque pra se dar bem em Colón. Se apaixonar, talvez, e ela tava falando sério. Um poste de luz que pisca, um beco que fede a mofo, o cheiro de suor das pessoas transitando pelas ruas. Por algum motivo, essa cidade é nostálgica. Pra ela, o sentimento de nostalgia é semelhante ou até igual ao amor. Ou seja, ela está apaixonada por essa cidade. Mas o Kudo-san fala que ouviu falar que estão planejando demolir essa cidade. Mas já faz ano que estão dizendo isso. Ainda assim, o Kudo-san pergunta se não é sofrido se apaixonar por algo que em algum momento será reduzido a pó. Beleza, eu acho que eu já tô entendendo. O Kudo-san pensa que a Kujirai do presente é a mesma Kujirai do passado. Então ele sempre vai com ela naquele mesmo estabelecimento, tentando trazer suas memórias de volta. E provavelmente ela sabia que iria perder suas memórias. E por isso pediu para que sempre que ele viesse comer com ela, fosse naquele mesmo estabelecimento. Beleza, de volta ao presente. A Kujirai estava curtindo a noite com sua amiga, porque agora elas estavam bem próximas, se vendo quase todos os dias. Hoje elas vão comer frango com limão de Hong Kong. Só de imaginar já ficou a boca cheia d'água. A Kujirai achou aquilo delicioso. Hoje ela parecia estar bem melhor, mas ainda deseja descobrir a verdade sobre aquela foto. A Lola propõe que ela pergunte diretamente ao Kudo-san. Afinal, não tem por que ela não perguntar. Pô, mas acho que ela tá com vergonha. E também ele nunca disse nada sobre isso. Provavelmente porque ele não queira falar sobre esse assunto. Ela diz entender e propõe uma teoria. Vamos chamar essa mulher de Kujirai B, pensando em algo racionalmente simples. Eles estavam noivos e a Kujirai B perdeu as memórias. Ou seja, a Kujirai que conhecemos e a Kujirai B são as mesmas pessoas. E talvez o Kudo-san apenas esteja esperando a Kujirai recuperar suas memórias. Faz sentido, e isso explica do porquê ele não fala a verdade. Afinal, se ele jogar tudo pra fora, pode acabar dando um choque na Kujirai. Então é melhor esperar. Pô, sendo assim, a Kujirai se pergunta quem o eu de agora é pro Kudo-san. No trabalho, ele tava morrendo de fome e chama a Kujirai pra comer depois de finalizar o serviço. Ela fala que pode ser e conhecer o lugar que vende frango com limão muito gostoso, mas ele quer ir no lugar de sempre. Daí ela fala que já havia dito que sente uma certa nostalgia quando está perto dele. E pergunta se ele sente a mesma nostalgia quando está perto dela. Por um segundo, o clima ficou pesado. O silêncio tomou conta do lugar, mas a resposta dele foi sim. Se virando, a Kujirai pede para que ele olhasse em seus olhos. O Kudo-san levou sua mão até o rosto da Kujirai. Ele fala que ela não tem furos na orelha, e também suas rugas são mais aparentes. A coitada ficou chateada e falou que não ia sair para comer mais não. Ele nem pediu desculpas e simplesmente foi embora. A Kujirai aproveitou para devolver a foto. Dito isso, vocês lembram do cara suspeito que herdou o Centro de Medicina Geral, né? Que inaugurou recentemente na Torre Central de Colón. E para celebrar sua participação como conselheiro do projeto Generic Terra, ele tá dando um check-up gratuito de saúde. A Kujirai tava por lá junto com a loura, que tava doida para se encontrar com o Dr. Ribinuma. A Xiao Rei também apareceu e ela conheceu a vizinha barulhenta que não deixa ela dormir pela noite. Dito isso, elas fizeram o check-up. Visão, altura e exame de sangue. Quando estavam indo fazer o último exame, o exame de bário, uma moça estava oferecendo consultas de cirurgia cosmética gratuitamente. Uma delas é envelhecimento. Isso chamou a atenção da Kujirai, que logo marcou sua consulta. Ela quer acabar com os pezinhos de galinha. Enquanto isso, o Kudo-san havia recebido a notícia de que seu amigo Kirishima havia se demitido do emprego. Ninguém sabe por que ele simplesmente se demitiu. Minutos depois de ter saído do estabelecimento, a Kujirai junto com sua amiga apareceu procurando Kirishima. Mas ele não estava lá. Elas queriam perguntar sobre a foto e ver se descobria algo. Enquanto elas andavam pela rua, a Kujirai notou um vendedor ambulante. Ela lembrou que a Kujirai B usava brinco e que o Kudo-san havia mencionado isso. A loira até pergunta se ela estava pensando em comprar um brinco para ficar mais parecida com a Kujirai B. Mas logo ela notou algo. A Kujirai estava muito séria. Então ela ajudou a Kujirai a comprar um brinco semelhante ao da Kujirai B. Meu Deus, quanto a Kujirai. Já seguinte, bem cedo, o Kudo-san estava buscando informações sobre Kirishima. Afinal, foi ele que alugou a casa para seu amigo morar. Todavia, o sistema havia caído. Só que ele acha aquilo muito estranho, isso nunca havia acontecido. Foi aí
que a Kujirai apareceu linda, destruindo tudo. Mulherão da porra. O Kudo-san chama ela de Reiko e começou a andar na sua direção. Cativado, ele pergunta pelos brincos, mas a Kujirai fala que é de pressão. Ela achou aquilo muito fofo e decidiu comprar pra usar. Logo, a expressão dele mudou completamente. O Kudo-san estava muito sério e simplesmente mandou que ela não fizesse coisas inúteis. Isso quebrou o coração da menina. Ela foi correndo até a casa da sua amiga. Lá ela desabou em lágrimas. Não era aquele rosto que ela queria ver. Não faz sentido chamar sua atenção se for dessa maneira. Mas ela não era a única de coração partido. Dentre os dois, o Kudo-san era o que mais estava triste naquele momento. Poxa, por um segundo ele pensou que sua noiva estava de volta. Naquela noite os dois sofreram horrores. Mas dia seguinte a Kujirai tomou uma decisão decisiva. Simplesmente esquecer a Kujirai B. Naquela tarde o clima estava chuvoso. Na pausa do trabalho ela estava fumando enquanto observava a Generic Terra. O Kudo-san apareceu, o clima estava pesado entre os dois. Mas ele engoliu seu ego e pediu desculpas por ontem. Ele estava frustrado e acabou descontando na Kujirai. Foi muita infantilidade da sua parte. A Kujirai fala que ele realmente foi muito cruel. E como um pedido de desculpa, ela vai escolher onde eles irão jantar essa noite. Lógico que ela quer comer frango com limão. O Kudo-san aceita, afinal frango com limão dá vontade de tomar uma. Naquela noite, a Kujirai ficou observando o Kudo-san atentamente, enquanto ele comia um pedaço de frango com limão. Ele falou que era delicioso e, mano, a Kujirai ficou muito feliz com isso. Nunca vi ela mandar um sorriso desses. O Kudo-san pergunta se ela já havia ido ali sozinha. Ela fala que não, já havia ido com uma amiga. Bom, depois de comer, a chuva cessou. Era hora de ir pra casa, mas a Kujirai acabou tropeçando numa poça de água. O Kudo-san segurou ela pra não cair e fazer um arte. Rolou um clima romântico entre os dois. A Kujirai pergunta se ele novamente estava confundindo ela com outra pessoa, mas dessa vez ele realmente estava olhando no fundo dos olhos da Kujirai. Naquela noite a Generic Terra estava mais brilhante do que o normal. Dia seguinte a Kujirai foi fazer sua avaliação nos pés de galinha. A Loura insistiu para que ela usasse um batonzinho, mas esse era o da Kujirai B. Cara, quando ela entrou no escritório do doutor, o esquisito já parecia conhecer ela. Ele pediu para olhar seu rosto, o brilho e toque da pele, tudo era maravilhoso para ele. Ele pergunta onde ela trabalha e se ela já estava casada, mas ela fala que não sabe porque não tem memórias. Ele dá um sorriso macabro e fala que não pode ajudar com seus pés de galinha, porque ele não tem história e ela perdeu suas memórias. Nesse caso, são só ranhuras em seu rosto que sempre estiveram ali. Mas ele fala o que realmente importa é o agora. Totalmente doente, ele pergunta se a Kujirai não deseja contar mais sobre o seu eu de agora. Ela ficou apavorada com o doente passando o dedo no seu lábio. Ela pegou a Loura e meteu o pé daquele lugar, enquanto ele observava elas pela janela. Ele fala que aquele batom não combina nada com ela, e que agora em diante as coisas irão ficar muito mais divertidas.